O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, a paz esteja com você nesta quarta-feira. Iniciamos o nosso dia rezando com a palavra de Deus, abrindo nosso coração para que esta palavra nos fecunde, faça brotar em nós os frutos do bem, da santidade, da paz, para que esta palavra nos garanta forças diante das nossas lutas. Jesus, no Evangelho que ouvíamos, depois de saciar aquela grande multidão, meditávamos ontem, manda que seus discípulos atravessem o mar, que os seus discípulos fossem para outro lado, para Betsaida, lugar dos pagãos. Jesus os envia numa missão. E nós ouvíamos, enquanto eles remavam no meio do mar, o vento contrário balançava a barca, assustava os discípulos. O que é isto, o que é esta barca agitada, senão um sinal do coração daqueles homens temerosos, medrosos diante da missão a ser realizada. E Jesus, também nos relata o evangelista, vendo que a barca estava agitada, vendo a dificuldade dos discípulos, vem ao encontro deles andando sobre o mar, andando sobre as águas. Primeiramente, Jesus vê a aflição dos discípulos. Ele não abandona os seus discípulos. Jesus vai ao encontro dos discípulos, se move ao encontro da necessidade deles. Jesus anda sobre o mar, ou seja, é superior às dificuldades.
Ele as vence pela oração, pela força de Deus que era Ele mesmo. Os discípulos, com medo, vendo Jesus andando sobre as águas, acham que é um fantasma e gritam de pavor. Jesus vai dizer-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. E ressalta o Evangelho, Jesus entra na barca e o mar se acalma. Que bela missão, que bela lição, que bela mensagem para nós, também missionários de Jesus, missionários da Palavra de Deus no nosso mundo. Também nós enfrentamos as dificuldades. A barca da nossa vida, a barca da igreja, muitas vezes é agitada por ventos contrários. Jesus não nos deixa sozinhos, nos olha com misericórdia, vem até nós, entra na nossa barca, acalma o nosso coração. Na nossa missão, na missão que Ele nos confia, Ele vai conosco. Dentro do mistério do Natal, mais uma vez a palavra nos garante: Jesus é o Deus conosco. Confiemos, Ele está no meio de nós. Que essa certeza da presença do Senhor lhe encha o coração de esperança e de paz. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, fecunde o seu coração e lhe dê a alegria e a paz. Um bom dia. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.